pouquinho de como que ocorre essa mielinização. A mielina, ela é constituída pelo quê? Múltiplas camadas de membrana plasmática. Por quê? Porque a membrana plasmática ela é lipoproteica e ela vai fazer um isolamento dessa região rodeada, então, por essa bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela não é contínua, ela tem espaços não mielinizados, que são chamados de nódulos de Ranvier. Quem forma a bainha de mielina, então, através dessas múltiplas voltas da membrana plasmática? No sistema nervoso central, como a gente já mencionou, são os oligodendrócitos que vão formar a bainha de mielina ao redor do axônio. E no sistema nervoso periférico, são as células de Schwann. Então, os nódulos de Ranvier, eles são o quê? Eles são interrupções da bainha de mielina que são responsáveis pelo quê? Pela condução saltatória do impulso nervoso, certo? Aqui a gente tem, então, no centro, essa linhazinha que a gente está vendo aqui, a região do axônio, e essas duas barras mais espessas ao redor seriam a mielina, certo? Aqui, o núcleo de uma célula de Schwann, e nessa região aqui, que eu estou circundando, seria o nódulo de Ranvier. Aqui a gente tem uma microscopia óptica de uma região de substância branca, mostrando o núcleo de um oligodendrócito. Esse pontinho central aqui, ó, que eu estou colocando o laser em cima, seria o axônio, e essa região clara ao redor seria a região da bainha de mielina, formada então por múltiplas voltas da membrana plasmática de um oligodendrócito. A micróglia. A micróglia elas são células pequenas e que tem a regiãozinha do corpo celular aqui levemente alongada, tem prolongamentos curtos e prolongamentos mais irregulares, são células com capacidade de fazer fagocitose e são células inflamatórias, presentes então em processos inflamatórios e na reparação tecidual. Isso porque são células capazes de secretar citocinas. Quando ativadas, são células apresentadoras de antígeno. Por quê? Porque micróglias são macrófagos do sistema nervoso central. Aqui a gente tem algumas imagens de micróglias, que são essas células aqui, ó. Aqui, aqui também, e aqui uma micróglia, certo? São as menores células da glia. E aqui as células ependimárias mostrando no canal medular. Essas células são células de um tecido epitelial de revestimento simples cúbico, que revestem então o canal medular, revestem as cavidades dos ventrículos cerebrais e formam as células do plexo coroide, e são células de revestimento, ou seja, células de proteção desse canal medular, e são responsáveis pela circulação do líquido formação e secreção e circulação do líquido cefalorraquidiano. O sistema nervoso central, como a gente já mencionou, ele é dividido então em substância branca e substância cinzenta, enquanto que na substância branca ele é formado então pelos prolongamentos dos neurônios mielinizados e pelas células da glia, e na substância cinzenta formado pelos prolongamentos iniciais dos neurônios, que são o quê? É o cone de implantação, corpos celulares e pelas células da glia. Vamos visualizar isso então? Aqui a gente tem um corte histológico de medula espinhal, mostrando essa região do H, ou então o que a gente chama de região da borboleta, né? Formados pelos cornos posteriores e cornos anteriores, a região da substância cinzenta. E o restante todo, aqui ao redor e aqui em cima, formado pela região da substância branca. Quando a gente visualiza em HE, a gente tem aqui uma imagem geral, constituindo aqui as meninges ainda ao redor. Esse retângulo aqui, quando a gente aumenta, a gente visualiza dessa maneira. Aqui, quando a gente enxerga corpos celulares e neurônios, que são essas estruturas grandes que a gente vê aqui, essas células grandes, a gente está vendo a região da substância cinzenta. E os núcleos menores, células da glia. E quando a gente visualiza esse ladinho aqui, ó, a gente está vendo a região da substância branca, axônios
mielinizados, ok? Continuamos na próxima videoaula.